Será que se eu falar um monte de bobagem dessa maneira, as pessoas vão acreditar em mim? A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia é um conceito fundamental equiparável a uma moeda com as suas duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria, e de outro lado, ela significa poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A democracia constitucional tem lugar para todos que saibam respeitá-la: liberais, conservadores, progressistas. Só não tem lugar para quem não se disponha a respeitar as regras do jogo e a respeitar os resultados eleitorais. Chega até a cansar. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura. Esse discurso mostra, né, que realmente vigora na esquerda a frase do Milor, grande frase: ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. É isso. Isso é a democracia do Barroso. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema-direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política, e em muitas partes do mundo pela captura do sentimento religioso com um uso abusivo em matéria política. Então, nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguimos resistir ao extremismo, ao populismo extremista que se esparramou pelo mundo e vitimou democracias como na Hungria, como na Polônia, que se recuperou, Turquia, Rússia, Venezuela, Nicarágua, e no Brasil nós conseguimos resistir institucionalmente a esse avanço do populismo autoritário. Primeiramente, ele chama de extrema-direita. Extrema-direita é lugar nenhum, ou para não dizer um lugar comum. O que ele quer dizer com extrema-direita? Qual é a diferença dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a Suprema Corte, de um deputado do PT? Eu não vejo diferença alguma. Isso é um discurso político. E eu sempre gosto de me apresentar, porque a mim me passou de estar com a minha mulher num restaurante e veio um garçom até a mesa e disse assim: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi e voltou, falou assim: o senhor é famoso, não é? E de novo ele voltou uma terceira vez e falou assim: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Quando eu paguei a conta, eu entreguei o meu cartão de crédito, ele voltou com um ar triunfante e falou: aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou outro, possivelmente com uma vida muito mais dura. É que na cabeça do povo brasileiro, o narrador esportivo fala sem parar e viaja, babu, leva um vidaço. Das funções institucionais que todos eles têm, que, como eu disse no meu outro comentário, abrir a Constituição, aplicar a Constituição, fechar a Constituição e fechar a boca. Ele não tem nada a dizer sobre assuntos importantes, vem fazer gracinha com o narrador de futebol. É impressionante, né? O ar de superioridade, e quando abre a boca, a quantidade de bobagem que sai da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou me dar o luxo de fazer a comparação à Suprema Corte Americana, porque ele faz essa comparação o tempo todo. Há mais ou menos 2 semanas, numa entrevista para o Roda Viva, ali num chá das 8, né, podemos falar assim, o ministro não parou de falar da Suprema Corte Americana, comparações com o STF. Então, que bom, né, ministro? Já que o senhor faz essa comparação, nós também vamos fazer, porque os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, indicados por democratas, por republicanos, sejam eles mais atrelados ali, mais, né, que tem o pêndulo mais para a esquerda, mais para a direita, os constitucionalistas, originalistas, nenhum ministro Barroso, e o senhor sabe disso, eu não preciso falar, mas o senhor sabe disso, nenhum sai por aí em convescotes para falar que a democracia está em perigo, ou que o comunismo foi vencido, o nazismo foi vencido. Nenhum deles faz isso. Absolutamente nenhum. Aliás, o comunismo, que
que o senhor menciona, mas que o Alexandre de Moraes falou que é coisa da cabeça dos malucos da extrema-direita, não é mesmo? O senhor fala também do respeito ao governo da maioria, né? O senhor também não entende o conceito da República dos Estados Unidos da América, né? Do que acontece aqui e o que significa o governo da maioria, que isso é uma coisa que não é o que acontece nas fundações dos Estados Unidos e na República que é os Estados Unidos. Não é uma democracia, é uma república. Aí vem a lista toda, né? Dava para ter completado o bingo, o fascismo, o nazismo, o populismo autoritário. Chega até a cansar. Agora, não segue o que ele tanto fala, o que ele tanto elogia, que o fato dos justices dos Estados Unidos não entrarem nessa seara narcisista de estarem o tempo todo com um microfone na frente, holofote, câmera, live, entrevista, fórum, comitê. Não, eles são discretos, ministros. E se o senhor fala tanto dos juízes da Suprema Corte Americana, o senhor podia segui-los também no comportamento discreto e no comportamento das funções institucionais que todos eles têm. Que, como eu disse no meu outro comentário, abrir a Constituição, aplicar a Constituição, fechar a Constituição e fechar a boca. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma enorme vocação política. Ele tem mesmo, é fato. Ele advoga. Ele tem as causas que defende e tem todo o direito de defendê-las, desde que ele pendure a toga, deixe a toga e concorra, vá às urnas, ministro Barroso. O senhor não disse que derrotou o bolsonarismo em 13 de julho do ano passado? Muito fácil dizer isso do alto da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Saia desta cadeira. Vá às urnas, pendure a toga, candidate-se a deputado, a senador, vá ao Congresso Nacional e lá o senhor tem todo o direito de defender o que quiser. O que quiser, não importa, de aborto, a drogas, ao que mais o senhor quiser. Fique à vontade, mas não à frente da Suprema Corte. Ministros do Supremo deveriam prezar pela discrição, postura discreta. Deveriam se manifestar somente nos autos. Eu vou reprisar aqui, vou voltar ao tema que citei no primeiro comentário. A TV Justiça fez mal ao Supremo Tribunal Federal. Aquelas câmeras que transmitem os julgamentos fizeram dos ministros ainda mais vaidosos. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem algumas pitadas de vaidade em excesso. Ele deveria refletir, deixar a toga de lado e voltar. Aliás, ele foi advogado, não foi? Pode voltar ao ofício. Ele está dizendo que nós tivemos um governo de extrema-direita. Baseado em quê? Quais foram os jornalistas que perderam o passaporte durante o governo Bolsonaro? Ou que ficaram presos? Ou que foram proibidos de se manifestar nas redes sociais? Ou que tiveram bloqueadas suas contas financeiras ou bancárias ou suas contas nas redes sociais? Quantos ex-presidentes perderam o passaporte por decisão do Supremo naquele momento? Como está agora com o presidente Bolsonaro. Bom, eu posso enumerar aqui várias coisas, e a nossa audiência é tão sábia que ela vai saber, vai buscar outros exemplos. Nós temos essa realidade agora. Por exemplo, qual foi a iniciativa de, olha, até segunda-feira pode fazer uma censura prévia? É censura, mas até segunda pode. Foi do presidente ou foi de uma ministra do Supremo Tribunal Federal? Com a anuência lá no TSE, nesse caso especificamente, dos outros. Então, eu só enumerei algumas coisas aqui que nós estamos vendo, digamos, afrontas à democracia e à Constituição vindas de quem deveria preservá-la. No caso, o Silvio lembrou agora há pouco aqui, o Supremo, isso não é uma frase comum, o Supremo é sim o guardião da Constituição, e esse é só o limite. Por isso que não precisa, voltando ao assunto anterior, fazer pesquisa de opinião pública. Não, o Supremo, primeiro que eles têm cargo até os 75 anos, não passam por mandatos. E eles têm que se obedecer à Constituição. Se as pessoas vão gostar ou não, e eles obedecendo à Constituição, não vai mudar nada, porque esse é o princípio que rege a atuação, o que deveria regir a atuação do ministro do Supremo. Ponto. Aí o ministro continua, porque a extrema-direita é intolerante, com discurso de ódio, desinformação. E o que eu diria de ministros, por exemplo, que não seguem a Constituição? Que saem do seu devido espaço, garantido pela lei, e vão fazer, por exemplo, proselitismo político numa reunião da UNE. Ou que vão dizer essas coisas, por exemplo, nesse evento lá de Oxford. Eu sugeriria ao ministro Barroso, se ele me permitir a sugestão,
que ele lesse o Tratado da Tolerância escrito por Voltaire. Ali Voltaire falava sobre, por exemplo, a intolerância religiosa na França, lá pelo século XVIII, alguma coisa assim, se não me engano. Nós estamos com uma intolerância política porque tudo que pensa diferente de quem está no poder é tratado como se fosse, Augusto fez menção aqui, né, o judeu da Alemanha agora replicado no pensamento de agora, mas é tratado como alguém que pode, por exemplo, sofrer de tudo, inclusive ilegalidades. E aí está tudo bem, com a anuência de parte da sociedade e da imprensa. Ele diz que a vida dele é pior que a do Luiz Roberto. É nada. Os locutores da Globo hoje viajam muito pouco. Estão narrando aqui da sede, por motivos de economia. Quem gasta para burro com viagens é o Supremo, né, sob o silêncio do Tribunal de Contas, por exemplo, da União, né, que dá palpite sobre outras coisas. O Barroso, como todos os deputados do PT, que é isso, como convém a um deputado do PT, que é o que ele é, eles, nos discursos em que falam de democracia, ditadura, vocês já repararam que não entram China e Cuba. Não entram. Essa relação de países, Hungria, tal, escapou, Nicarágua. Não entra China, por quê? Porque eles gostam da China. Eles gostam. E não entra Cuba porque eles adoram Cuba. Romântica. Adoram, é romântica. Aqui eles estão vendo ainda o olhar, né, do assassino, psicopata Che Guevara. Né? Ai que endurecer, pero sin perder la ternura. É isso aí, eles ainda estão vivendo em 1959. A ditadura cubana tem 65 anos e, até onde eu sei, não é de direita. Não é de direita. A China não pode ser chamada de direita, nem a Coreia do Norte. Esses não entram em nenhuma relação. O perigo da extrema-direita, ele aparece quando a esquerda perde a eleição. Aí quem ganhou é de extrema-direita e vai ameaçar a democracia, e veja a contradição, que eles vão, num país em que eles vão governar pelo voto, por decisão popular. Se a esquerda perde, prevalece a vontade popular, que determina, no caso, que a direita governe. Não é extrema-direita por quê? Não existe direita no Brasil para desconforto e desconsolo do Supremo. Existe e é majoritária. E é quem defende a democracia. Ele quer achar gabinete do ódio, está pertinho dele. Vai ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Quer achar os presos políticos da ditadura, pode visitar a Papuda, ali perto, em Brasília. Eu pensei que ele fosse se pronunciar, finalmente, sobre o caso do Felipe Martins, por exemplo. Quem criou o preso político foi o Supremo Tribunal Federal, com o aval do Barroso, que agora é o presidente da Corte. Foi por isso que, se é que a história é real, que alguém confundiu o Barroso com o Luiz Roberto. Ele não para de falar, ele ama a própria voz. Você percebe o prazer, né, com que ele acompanha aquele som. Né, ele divide em 3 partes a palestra, sempre põe uma gracinha no meio, tudo previsível. Nós queremos que seja cumprido o previsto pela Constituição. Então, em vez de passear tanto, ele que se debruce sobre o caso exemplar do Felipe Martins e de tantos outros e trate de devolver o Brasil à democracia perdida porque foi confiscada pelo Supremo. Pegue esse vídeo, a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, tire a legenda dizendo quem é e mostre ele a qualquer pessoa do planeta que não saiba quem é Luiz Roberto Barroso. A resposta será: isso é um deputado do PT.